reforma da Previdência é uma necessidade evidente. O fundamento central do nosso governo é a responsabilidade. Responsabilidade fiscal, pois o gasto desmesurado penhora o futuro em troca de uma prosperidade efêmera e falsa. Só se fala em reformar a Constituição para conter os gastos públicos. Em mudar as regras da Previdência. Por quê? A prioridade hoje é o equilíbrio fiscal, isto é, a estabilização do crescimento da dívida pública. Porque falta dinheiro para o governo pagar tudo o que precisa. E quando falta dinheiro, o que é que se faz? Dívidas. A confiança na economia está sendo recuperada de forma pronunciada. O governo brasileiro está endividado e deve cada vez mais. O Globo News Especial vai explicar o que é a dívida pública federal. Vai contar por que ela é tão preocupante e por que está custando tão caro ao Brasil. O Brasil tem uma dívida pública que ultrapassou os 4 trilhões de reais em julho. A regra para saber se essa dívida é alta demais ou não é fazer uma relação entre ela e o PIB. Essa soma de tudo que o país consegue produzir todos os anos. Nessa conta entram 4 itens. Em primeiro lugar, os produtos vendidos, da caneta ao avião. Serviços prestados em segundo lugar, do mecânico à agência de turismo. Em terceiro lugar, os investimentos que as empresas fazem. E por último, os gastos do governo. Desde os salários dos funcionários do hospital público até os carros que os políticos utilizam para exercerem suas funções. A economia está em recessão, produzindo menos riquezas que em outros anos. E o que mais aumentou foi o gasto com pessoal, o gasto com previdência e o gasto com juros. Se você pegar esses 3 componentes da despesa total, foram os que mais cresceram. Ele gasta com obra pública, saúde, educação. Todo mês, falta dinheiro para o governo cobrir todos os seus gastos e para pagar salários e aposentadorias. Tem que ter arrecadação para poder cumprir com as suas obrigações. E acredito que as arrecadações hoje são menores do que o que o governo público, né, está gastando. Os impostos eles são usados para prover toda a infraestrutura, né, do Estado, do governo, escolas, ruas, tudo, segurança, saúde, tudo. O dinheiro que o governo tem para gastar vem principalmente dos impostos. E não é pouco que os brasileiros pagam, é exatamente 1/3, 33% de tudo que produzimos. O governo tem outras fontes de renda, cobra taxas por diversos serviços, por exemplo. Recebe parte do lucro das estatais. E quando a situação aperta muito, tenta vender bens, como carros, terrenos, apartamentos. Se o governo conseguir pagar as despesas principais com o dinheiro que arrecadou e ainda sobrar um pouco, significa que houve superávit primário. Agora, se a conta das despesas e da arrecadação fecha negativa, aí temos déficit primário. Funciona mais ou menos assim. Imagine um prédio que tem uma caixa d'água. Ela serve para abastecer o consumo de seus moradores. Todo mês, esse prédio recebe uma remessa de água que enche a caixa. E os moradores vão consumindo essa água. Se no final do mês os moradores tiverem gasto menos do que a remessa, o nível da caixa d'água vai ter aumentado. E essa água pode ser utilizada no futuro para atravessar meses de dificuldade. Essa é a situação do superávit. Por outro lado, se os moradores consumirem mais água que a remessa, a caixa d'água vai ter que usar sua reserva para suprir a necessidade. E a caixa vai ficar em déficit. De agosto do ano passado até julho deste ano, faltaram 154 bilhões de reais para o governo fechar as contas. Ele pegou esse dinheiro emprestado. Se o dono do prédio tem um bom estoque, mas mês após mês
os moradores gastarem mais do que recebem de água, o estoque vai baixando, baixando, baixando e uma hora vai acabar a água. Quando isso acontece, o prédio precisa pedir água emprestada para o vizinho, que possui um estoque maior. O prédio se compromete a devolver mais água no futuro. Depois de um tempo, se o prédio não voltar a economizar água, os que emprestaram ficarão desconfiados e podem não emprestar mais. No caso das contas públicas, todo mundo que aplica em títulos da dívida empresta o dinheiro para o governo. São os bancos que depois repassam esses títulos nas aplicações dos clientes, nos fundos de pensão, os fundos de investimentos. A diferença entre o governo e as pessoas é que o governo sempre pode cobrar mais impostos ou usar aquela maquininha e imprimir mais dinheiro. O governo imprime papel e paga suas contas com o papel que ele está imprimindo, que é, na verdade, definição de inflação. Então aquela inflação ela tem uma função, que é ela gera uma receita para o governo de imposto inflacionário. Não bastasse o enorme rombo das contas públicas que faz a dívida aumentar, o Brasil ainda tem de lidar com um problemão, que é o tamanho da nossa taxa de juros. O governo paga 14% de juros numa dívida que é de 4 trilhões de reais. O Brasil é o campeão não só de juros, mas de juro comparado com dívida. A dívida pode não parecer tão grande, 70% do PIB. O Japão, por exemplo, tem 200%, mas o Japão tem juro negativo. O Brasil tem 14% de juros. Os juros básicos, aqueles que o Banco Central define a cada 45 dias, são altos por várias razões. Uma delas é a confiança. Quanto se precisa cobrar para emprestar para alguém numa situação difícil? Outra é a inflação. Quando ela sobe, os juros também têm de subir ou ninguém emprestaria para o governo. A dívida é um acúmulo de déficits passados. Infelizmente, não é possível mudar o passado. A única coisa que é possível em relação ao passado é a gente aprender com eles, então não repetir os erros que já foram cometidos e procurar repetir os acertos. Foi por causa do descontrole da dívida pública que as agências internacionais tiraram o grau de investimento do Brasil e rebaixaram a nossa nota. Os investidores perderam a confiança. Mas nem sempre foi assim. O sobe e desce da dívida pública você vai ver no próximo bloco. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. Declaro promulgada. A Constituição de 88 foi o grande marco na construção de um Estado que atendesse nossas prioridades sociais. Novos benefícios foram criados, entre eles, por exemplo, a aposentadoria para quem nunca tinha contribuído para a Previdência. E tem muito, muito mais. Parte dos impostos o governo federal precisa repassar para os estados e municípios. Os gastos com saúde e educação não podem ser menores do que uma porcentagem fixa da arrecadação dos impostos. Historicamente, no Brasil, saúde e educação receberam investimentos insuficientes. Então, criou-se um consenso da necessidade de vincular receitas à saúde e à educação. Os benefícios sociais e o piso da aposentadoria têm o mesmo aumento real do salário mínimo. E nada disso pode ser reduzido porque é determinação da nossa Constituição desde 1988. A isso chamamos de vinculação das receitas a gastos pré-determinados. É o que deixa o orçamento federal com pouca margem de manobra para cortes. E hoje, quando se discute desvinculação de receitas, o grande medo é que, ao se desvincular, diminua drasticamente e essas receitas sejam capturadas justamente por outros setores mais fortes politicamente. Se a gente olhar o Estado brasileiro, tem uma parte do Estado brasileiro que tem uma cara mais de welfare, claro, transparente, republicano, que afeta todo mundo. SUS, Bolsa Família, política de valorização do salário mínimo, um monte de isenções tributárias, regimes fiscais especiais, universidade pública gratuita, uma série de gratuidades para idoso, que tem muito mais cara, não de escolhas da sociedade republicanas, mas de grupo de pressão que ficou lá puxando a brasa para sua sardinha. Outro fator que nos trouxe para os problemas de hoje foi a inflação descontrolada na década de 80. Vários planos econômicos tentaram conter o aumento dos preços. Os ganhos dos brasileiros foram corroídos pela inflação.
E isso impediu que o país tivesse a exata dimensão da situação das contas públicas. Eu, na minha vida adulta, por exemplo, quando eu fui secretário do Tesouro, eu não me lembrava de ter vivido num período de inflação baixa. A inflação mudava todo dia, 1,5% ao dia. Então, era um período em que as circunstâncias eram difíceis. No caso da dívida pública, as circunstâncias eram difíceis também, porque, em razão da estrutura da dívida naquela época, que era basicamente toda indexada, seja a taxa de câmbio, seja a índices de preço, no caso o IGPM, seja a taxa de juros de curto prazo, que era a taxa Selic. Quando o Plano Real conseguiu enfrentar a inflação, o tamanho do rombo ficou mais claro, e ele era gigante. Quando a gente estabilizou a economia, o imposto inflacionário foi embora. Tá certo? Aí, o que a gente fez? A gente começou a fechar as contas do governo com mais dívida. A enorme incerteza que o ambiente inflacionário produz faz com que o governo consiga rolar a sua dívida a juros reais muito próximos de zero. Lá por 97, 98, no entanto, a dívida deu um salto considerável. Quando se viu que os estados brasileiros estavam quebrados, o governo federal resolveu assumir todas as dívidas dos governos dos estados e de seus bancos e parcelou o pagamento em 30 anos. 99 foi outro ano ruim. Uma crise cambial atingiu várias partes do globo e, quando chegou ao Brasil, encontrou o país com poucas reservas. O governo teve de desvalorizar o real e subir os juros para 45%, na tentativa de segurar aqui os investidores internacionais que fugiam do Brasil em busca de lugares mais seguros onde aplicar o seu dinheiro. É essencial que o Brasil perceba que nós estamos mudando o nosso regime fiscal. Quando ele fez a mudança do regime cambial em 99, de forma casada ele fez uma outra coisa, foi aumentar a carga tributária muito. E foi esse ajuste fiscal que compensou lá atrás a perda do imposto inflacionário, e foi esse ajuste fiscal que permitiu que o regime cambial alterasse sem que a economia voltasse a ter inflação. O trauma daquele período foi tão grande que a solução veio na forma de uma lei inovadora em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê punição para presidente, governadores e prefeitos que desobedeçam à disciplina dos gastos. Se você quer gastar, precisa arrecadar. Gastar mais do que arrecada durante muitos anos resulta em dívida e dívida impagável. Em 2001, às vésperas da eleição que levaria Lula à presidência do Brasil, o mercado voltou a ficar agitado. Temendo uma guinada à esquerda na condução da economia, os investidores tratavam de sair do Brasil levando seus dólares. O mercado ficou com medo. E, portanto, as pessoas quiseram tirar dinheiro do país, o câmbio subiu muito. Subindo muito, a dívida desvalorizou. Novamente, os juros tiveram de disparar e um acordo com o FMI foi fechado às pressas para garantir nossas reservas em moeda forte. Em 2002 é o maior pico da dívida até hoje, maior que o atual, inclusive, né? Chegou a 78% do PIB. Mas esse 78% ele também foi ele também é um pouco enganador, porque é um pico que foi atingido por conta da desvalorização do câmbio. E o câmbio desvalorizou porque ficou claro que o presidente, o então candidato Lula, iria ganhar as eleições. Quando o presidente Lula assumiu em 2003, o Brasil tinha 12% de desemprego e a inflação batia nos 13%. Para ganhar a confiança dos agentes econômicos, o governo decidiu estipular uma meta ambiciosa, bem alta, de superávit. Gostaria só de cometer erros novos. Nós não vamos repetir erros passados. Aquele foi um período bem interessante. O governo Lula arrumou a casa e tivemos prosperidade. Os preços dos nossos produtos dispararam no mercado internacional e a China comprava grandes quantidades do Brasil. O governo conseguiu aumentar as políticas sociais, dar reajustes reais para o salário mínimo e ainda reduziu a dívida. E deu certo. Foi no governo Lula que o Brasil ganhou um grau de investimento, o reconhecimento de que havia controle sobre a dívida e capacidade para pagá-la.
ousei dizer que no Brasil não tinha crise. Eu disse, olha, nós não temos crise, essa crise é um pequeno barulho que está acontecendo aqui, que aqui pode ser um tsunami, no Brasil vai chegar uma marolinha, nós vamos resolver, nem prancha vamos precisar utilizar. Tsunami ou marolinha, a verdade é que em 2009, com a crise que abalou todas as economias do mundo, o crescimento do Brasil foi a zero. Os preços de nossos produtos despencaram no mercado internacional e o dólar quase dobrou. O governo Lula aplicou então a receita clássica. Aumentou os gastos para estimular a economia, incentivou o crédito para o consumo, reduziu impostos das empresas. Foi um período muito favorável. O gasto da União subiu 9% em média acima da inflação. Foi uma expansão, uma política expansionista muito forte do lado do gasto do governo. E o crédito foi jogado aos píncaros. Mas como o esforço para turbinar a economia elevou o crescimento do Brasil, o governo colheu uma vitória na eleição presidencial. Em 2011, a presidente eleita Dilma Rousseff herdou um país com taxa de crescimento de 7,5%, aumento nos juros e uma dívida pública que havia subido 13,15% em 2010, somando 1 trilhão e 69 bilhões de reais. A partir de 2011, a Receita passou a ter um comportamento normal. O que é um comportamento normal? Em vez de crescer uma velocidade que é o dobro do crescimento do PIB, passa a crescer uma velocidade que é igual ao crescimento do PIB. Só que o gasto continuou o seu caminho. Então começou a descida. Imaginando estimular a economia, o governo Dilma aumentou salários e aposentadorias, criou novos programas sociais, concedeu pesados subsídios e incentivos para as empresas, tentou baixar os juros na marra. Depois vem as políticas de controle de tarifas, tipo preço da energia elétrica lá embaixo, congela o preço da gasolina, para dar 2 exemplos. Tem também tarifa de ônibus e coisas do tipo. Então isso é outra forma de estimular o consumo. E ainda assim, a inflação disparou. Em 2013, o Banco Central teve de voltar a aumentar os juros e o Tesouro passou a ter déficit. E déficit, como se sabe, são cobertos com nova dívida. Nós não aproveitamos o período das vacas gordas para fazer o ajuste que era necessário. Que tipo de ajuste? A reforma da Previdência, fixando uma idade mínima para a aposentadoria, regras mais claras para o comportamento do gasto com o pessoal. Ao contrário, nós demos reajustes em cima de reajustes. Então, faltou austeridade fiscal e faltou entender que para crescer precisa ter investimento. Se as despesas não param de crescer ao mesmo tempo em que a economia e a arrecadação despencam, não tem outro jeito. Todas as atenções acabam se voltando para o rombo e para a dívida. O FMI alerta. Até o final de 2016, o Brasil estará devendo o equivalente a 76% do PIB, 76% de tudo que produzimos este ano. No final do ano que vem, essa proporção vai chegar a 80%, e no fim da década, a 90%. E agora? Como inverter essa trajetória? O Fundo Monetário sugeria que, no caso dos países em desenvolvimento e no caso dos países emergentes, um percentual de 40% de dívida em relação ao PIB seria um percentual prudente. Recomendava que nenhum dos países, sejam emergentes e desenvolvimento, sejam países desenvolvidos, vão além de 90% de dívida em relação ao PIB, porque geralmente acima desse percentual problemas começam a acontecer, seja no crescimento econômico, seja outro tipo de problema. A dívida é preocupante para um país quando ela é muito cara. Quando o crescimento da dívida é maior do que o crescimento da base material que sustenta aquela dívida. Qual é a base material que sustenta a dívida? É a atividade econômica, é a economia. Porque a dívida de um país, ela nunca termina. Por quê? Porque o país não termina. E essa é uma diferença entre um indivíduo e uma sociedade, um país. Um país é uma entidade imortal. Então a dívida é eterna. Tem uma coisa consolidada na literatura de finanças públicas que é a chamada regra de ouro. O que é a regra de ouro?
Não faça dívida se não for para investimento. Toda variação de dívida tem que ser para investir. Se você vai aumentar os títulos, colocar mais pressão sobre o mercado, exigindo mais recursos dele, que isso seja para transformar em crescimento econômico. E para transformar em crescimento só tem um jeito: investimento. Foi tudo que a gente não fez nos últimos anos.